mas eu acho que a Anacom hoje tem um desafio de facto enorme, que é de facto olhar para toda essa economia digital e conseguir não só regular, mas também fomentar um pouco a inovação. Augusto, esse é o teu desafio. Tens aí uma função nova na Anacom, ou seja, olhar para o tema da inovação de uma forma mais alargada e, portanto, foi ótimo teres aceito o nosso convite para partilhar um pouco aqui a tua visão e a visão da Anacom para esses temas nesse início de ano. Muito obrigado e boa apresentação. Até já. Obrigado. Eu é que tenho que agradecer. Aliás, não é muito frequente nós vermos na mesma frase inovação e regulação. Não é um match perfeito, mas na realidade é absolutamente essencial. Eu escolhi o tema do DNA, porque hoje fala-se muito do DNA de muita coisa, porque acho que de facto há aqui uma analogia perfeita entre aquilo que é uma das frentes do DNA, que é o mercado, e hoje o mercado é o capital e o capital é o mercado, a inovação, que naturalmente implica no crescimento do mercado e dos mercados, e depois uma preocupação de ligar estas duas coisas de forma que seja aceitável para todos os princípios de uma sociedade, nomeadamente aqueles que têm a ver com a soberania, com o próprio desenvolvimento da sociedade, de um país, de um conjunto de países, e não há contexto melhor deste em que aqui estamos, Futurescape, para falar também um pouco do futuro da regulação e do DNA que a regulação, os reguladores, devem ter para alicerçar, para ajudar a alicerçar e para suportar a nossa governança e o nosso futuro. De maneira que eu ia começar por dizer que depois de ver a apresentação anterior, eu acho que está lá tudo. Portanto, é fácil, nós só temos que pegar em cada um daqueles fatores, transformá-los numa lead positiva e implementar aquilo que temos que implementar. Só para passar aqui brevemente aquilo que é, neste caso, o regulador, a Anacom, nós temos a responsabilidade de regular o mercado das telecomunicações, o setor postal, uma parte do setor do e-commerce e, recentemente, também as atividades espaciais. Portanto, também somos o regulador espacial. Para fazer isto, o que nós temos como missão é promover a competitividade, garantir o acesso, fair access, a todos os stakeholders, garantir os serviços universais que suportam a nossa sociedade de forma transversal, à partida garantindo que o gap digital ou os gaps sociais acontecem o menos possível, protegendo os consumidores em geral e orientando tudo isto ao desenvolvimento do contexto mais lato em que nos encontramos, naturalmente o mercado europeu. Agora, na realidade, isto não é fácil. E não é fácil por muitos motivos. Um deles é que cada vez mais os fenómenos de mercado se expressam de forma transversal. Ou seja, aquilo que é o setor das telecomunicações impacta os outros setores de forma transversal e muitas vezes começa a ser difícil entender esse impacto na sua total abrangência. Há uma incapacidade crescente de observarmos, de facto, a totalidade do elefante. Não é? Aliás, os setores continuam relativamente verticalizados. Isso também é inerente ao próprio modelo de governança do país e os reguladores, sendo pilares dessa governança, também têm esse, vou dizer, handicap. Ou seja, continuamos a olhar para as coisas, a maior parte das vezes, de forma muito verticalizada. Isso não facilita, de facto, vermos a totalidade do elefante. Temos uma evidência cada vez maior desta necessidade de termos uma atuação, quer do ponto de vista da governança e da regulação, e também dos mercados, uma interoperabilidade entre todos estes setores. E uma percepção que há, de facto, grandes vantagens na troca de experiências e no cruzamento matricial destes elementos todos, mas esta matricialidade não é fácil, desde logo, quando dos próprios modelos de governança, não só nacional, mas europeu, o exemplo vem
vem de cima. E mais, temos a noção de que a realidade, de facto, aquela que acontece todos os dias, aquela que nós vivenciamos todos os dias, cada vez está mais hiperconectada. De maneira que a pergunta que nós nos fazemos sempre é nesta hiperconexão e num fenómeno de claro aceleramento da própria inovação e da tecnologia e da forma como a tecnologia se expressa na sociedade, a pergunta que fazemos é: e nós? Do ponto de vista da governança, do ponto de vista da regulação, nós também estamos no mesmo contexto, temos a mesma capacidade tecnológica de evoluir como os mercados estão a evoluir, estamos também hiperligados e, na realidade, estamos hiperligados com a realidade, com a sociedade, com aquilo que acontece no terreno todos os dias, não é? E entre nós. E, naturalmente, que a resposta é: começamos a estar. Há passos muito significativos no sentido de interligar as estratégias, ter estratégias mais abrangentes, mais relacionadas, mais matriciais, mas ainda não estamos lá. Até porque a velocidade tem uma tendência exponencial, como todos nós sabemos, e trabalhar nas assíntotas é sempre muito, muito complexo. Agora, como é que isto se reflete nos desafios de regulação? Bom, temos que acompanhar esta mudança e a transformação digital e não há melhores exemplos do que aqueles que temos vivido ultimamente, quer do ponto de vista daquilo que nos trouxe o Covid e das necessidades adicionais, infraestruturais, que isso implica, não é? Nós não nos podemos esquecer, nós dizemos, por exemplo, muitas vezes, bom, a internet é cloud, assim, na realidade não é. Assim, a internet, 98% está no fundo do mar, em cabos submarinos, em cabos de fibra óptica. E essa conectividade é o que permite depois expressar a cloud, não é? Criar os data centers, os serviços digitais, e permite que eles cheguem de forma massificada, numa globalização do mercado, a outros mercados geograficamente distantes, mas matricialmente, virtualmente, no mesmo contexto. O que nos leva, por exemplo, às grandes plataformas, não é? Ou seja, na realidade, o que nós vemos nas grandes plataformas é uma virtualização da economia, não é? Um nível acima, nas nuvens, não é? Eu costumo dizer, a brincar, que é no reino dos seus, não é? Mas que elimina, por isso, simplesmente as barreiras geopolíticas. E aquilo que, em cada uma dessas barreiras, se consegue ou tenta impor do ponto de vista da regulação. Portanto, e esse é, de facto, um grande desafio. Acompanhar a mudança com a velocidade que ela nos traz e com os meios que temos, uma ação tempestiva. Ou seja, os fenómenos de mercado e as distorções de mercado acontecem e muitas vezes, mesmo ao nível europeu, entre o momento em que nós observamos essa distorção de mercado, a concertação de todos os pares, nomeadamente todos os países membros, e a criação de um novo elemento, por exemplo, regulatório, pode demorar meses ou às vezes anos. Conclusão, quando chegamos à resposta ex post do ponto de vista regulatório para lidar com aquela distorção de mercado, a distorção já não é aquela. É outra qualquer e, se calhar, muito pior. E pior, aquilo que a distorção acaba por implicar já se espraiu, já se espalhou completamente, não só naquele mercado, como todos aqueles que lhe são adjacentes. Depois, a adequação das medidas regulatórias. Com a velocidade com que a evolução hoje se processa, criar uma medida regulatória, implementá-la e depois analisar o seu impacto ou o seu resultado, ou, mais exigente ainda, avaliar o impacto dessa medida antes de a aplicar, é algo extremamente complexo. Exatamente por essa matricialidade também que estávamos a referir. A capacidade de intervenção na medida em que há barreiras, apesar de tudo, as geopolíticas, e vejam as plataformas, não é? Na realidade, nós temos muito pouca capacidade, por exemplo, num território como Portugal, a endereçar um gigante como a Facebook. Não é? Pronto, e essas barreiras geopolíticas que não funcionam aqui criam, de facto, um grande desafio regulatório que depois só se expressa ao nível europeu e com a concertação de todos os Estados-membros, etc., o que leva à morosidade e não uma ação tempestiva. As barreiras institucionais e geopolíticas, que já falei, e a pressão política e pública. Aliás, ainda agora tivemos muito recentemente uma expressão dessa mesma pressão, várias expressões. A última tinha a ver com segurança, mas houve outras anteriormente, mas elas são crescentes. E é natural que sejam. Os utilizadores, os consumidores, são cada vez mais exigentes, mais conhecedores. Como tal, exigem que o Estado, que os reguladores, atuem de forma tempestiva,
adequada, proporcional, para garantir os seus direitos e para garantir que o mercado se desenvolva. É claro que quando nós pensamos no nosso contexto de atuação, ponderamos, e aqui começamos a ponderar o DNA da regulação, o DNA dos reguladores. Começamos a ponderar que tipo de atuação é que um regulador deve ter. E, de facto, os reguladores têm vindo a processar, sobretudo ao longo das últimas décadas, uma regulação ex ante face aos acontecimentos. Mais orientada ao compliance, ou seja, à determinação de regras e de regulamentos, e depois da validação e a verificação se esses regulamentos estão a ser cumpridos, com a imposição depois de medidas, de remédios, que permitam colocar outra vez o fenómeno que se estivesse a endereçar no sítio. É claro que hoje em dia o que se debate, mesmo a nível europeu, é a evidência de que este modelo não funciona, não é tempestivo, traz grandes dificuldades por aqueles desafios que eu referi no slide anterior e, de facto, a regulação que se quer é ex ante, é aquela que nos permite prever os fenómenos positivos que nós queremos deles fazer reinforcement, permite prever os fenómenos negativos que nós queremos evitar e atuar antes que eles aconteçam para que não se deem na sociedade os efeitos negativos, sobretudo, desses fenómenos. Ora bem, isto significa que estamos a olhar não para o passado, não para o que já aconteceu, mas sim para o futuro. E para o futuro é olhar de forma ex ante para aquilo que ainda não está implementado, que está ainda no seio da inovação. Pronto, e esta é uma alteração fundamental do DNA dos reguladores. É garantir que os reguladores criam a capacidade de entender o mercado na sua vertente de inovação, tudo aquilo que aí vem, para tentar antecipar o mais possível aquilo que possam ser efeitos positivos e negativos que se queiram reforçar ou suprimir. Agora, é claro que isto traz grandes desafios. Aliás, eu acho que talvez um dos momentos em que, para mim, esta necessidade ex ante ficou mais vincada foi aqui há algum tempo a firma Abreu Advogados criou ali um evento de debate de inteligência artificial e trouxe o Pedro Fonseca, que é o responsável pela James Finance. É um jovem, ele nessa altura era mais jovem, porque isto já foi aqui há uns anos, mas que desenvolveu um algoritmo para avaliar o risco de crédito de consumo nos Estados Unidos. Esse algoritmo foi um sucesso e, de repente, uma grande parte da banca americana, quase a totalidade hoje, acabou por adotar esta algoritmia, não é? E o debate era neste contexto, sobretudo jurídico, não é? Como é que a coisa acontecia, não é? E então eu lembro-me que um dos juristas presentes disse: bom, isto vai acontecer como acontece tudo, ou seja, a inovação implementa-se, não é? Depois produz aqui uns efeitos nefastos, nós entramos, percebemos que efeitos são esses, não é? Criou aqui um regulamento ou dois e a seguir a gente alinha a coisa. E este jovem, que era muito mais novo que todos os presentes na sala, olhou para ele, muito na forma americana, portanto, sem os doutores e os professores à frente, e disse: não, tu estás errado. Porque eu, que criei o algoritmo, enquanto eu estava a criar, nem num único momento eu tive um pensamento jurídico ou ético para o criar. Na realidade, tive preocupações. Porque, por exemplo, ao aplicar de forma cega na algoritmia as tendências que têm a ver com a criminalidade e não sei o quê, podia estar a retirar a capacidade de crédito baseadas em fenómenos de cor, religião, etc. Mas essa preocupação não me foi ensinada por ninguém. Eu, na universidade, não tive nenhuma cadeira de ética. No secundário também não. A única coisa que eu trouxe para cima da mesa foi aquilo que me deu a família. Portanto, os meus pais, de facto, tiveram aqui várias leads de formação e aquilo que eu trouxe para cima da mesa foi o que eu aprendi ali. Ou seja, a própria sociedade não criou mecanismos para garantir
na adoção da tecnologia aspectos como estes. E o que ele estava a dizer era a regulação ex ante não funciona. Porque eu já criei o algoritmo, ele já está a funcionar na maior parte das empresas americanas, não é? E, na realidade, eu até acho que uma pessoa como eu não devia ter a capacidade de gerir os milhões de dólares, não é? Que representam as transações que o meu algoritmo processa, sem melhor suporte ético. Pronto, e, de facto, é assim. Ou seja, outro aspecto tem a ver, por exemplo, com um fenómeno recente, está ali o símbolo, todos o conhecem, não é? Muito recente, tem a ver com a segurança, em que se coloca também a questão da regulação ex ante, ou seja, se estavam criadas todas as condições para assegurar que os nossos principais operadores não sofram ataques desta natureza, que depois, na realidade, acabam por afetar de forma transversal um grande número de serviços. Nós agora, por exemplo, de forma matricial, e voltamos à matricialidade dos setores, não basta analisar do ponto de vista vertical o que se passou no setor das telecomunicações, com este caso, porque temos que analisar quais são os impactos que foram produzidos no setor da eletricidade, no setor das águas, no setor das outras infraestruturas críticas e na sociedade também. Portanto, aqui, mais uma vez, o ex post vertical não funciona. Bom, e, finalmente, a questão das grandes plataformas, não é? Como nós vimos, inicialmente a Europa reagiu tarde e produziu uma coisa que foi o RGPD, tentando, de certa forma, diminuir o dollar drainage que estava a ser criado dos consumidores europeus, não é? Para outros mercados, noutras geografias. Um exemplo de algo que já foi tarde. Quando se aplicou, não funcionou e agora produziu mais 3 ferramentas, não é? O DSA, o DMA e a questão da inteligência artificial, a regulação da inteligência artificial, continua em debate. Portanto, e quando atuarem, também já será tarde demais, porque as grandes plataformas já passaram para o nível de cima e nós já estamos a ver os anúncios da Mesh, do Metaverse e de outras virtualizações ainda mais densificadas daquilo que são os mercados. Isto traz-nos, para além daqueles desafios que nós referíamos há pouco, um conjunto de novos desafios que não estavam presentes na regulação setorial. O da ética, o da segurança, o da soberania e o da centralidade humana. Ou seja, Human-Centered Regulation. Portanto, não esquecermos os valores societais que nos governam e garantir que eles estão expressos na forma como os mercados se desenvolvem na Europa e no nosso país. Como é que nós conseguimos passar de um modelo ex post para um modelo ex ante? Basicamente, passando daquele ciclo de produção da regulação, conformidade, validação da conformidade, reequação dos remédios e novo reinforcement, para um modelo totalmente diferente, baseado em conhecimento efetivo pelo regulador do tecido dos mercados. Isso significa que o regulador tem que estar impregnado do tecido dos mercados. Não pode ser uma peça à parte, não é? Que olha de cima para os mercados apenas alguns fatores verticais. De experimentação, eu só conheço experimentar. Ele tem que estar envolvido diretamente no tecido de inovação e de colaboração. E colaboração é fácil de percebermos porquê. Na realidade, para fazer isto, a verdade são esta, o novo mundo são dados e conectividade. Nós temos que conseguir garantir que colocamos nestes setores todos os sensores necessários para recolher a evidência dessa realidade que nós queremos conhecer melhor, tratar esses dados todos com os mecanismos tecnológicos que nós hoje conhecemos e, naturalmente, produzir a partir daí decisões inteligentes que baseiem a coisa em smart regulation. Agora, é claro, quando nós pensamos em fazer isto, perguntamos se temos o DNA certo. Não é? Aquilo que nós temos em termos de competências na governação e na regulação tem o DNA certo? Ou seja, o nível de conhecimento, ainda há pouco o Bruno dizia, e é verdade, na realidade, se calhar nós não precisamos de tantos juristas ou tantos economistas, precisamos de mais de gente da tecnologia
que entenda a natureza dos negócios, do negócio e da governação e que atue para trazer essa componente às camadas de decisão. Agora, temos que nos perguntar se temos as competências certas, se temos a tecnologia certa, se temos a capacidade tecnológica certa e se temos esta matriz bem alinhada. Esta matriz que aqui está, na realidade, é aquela que me diz que, apesar de eu regular de forma direta 3 setores, as telecomunicações, o postal e o espaço, eu não o consigo fazer sem ter sensores em todos os outros domínios dos outros setores, entendendo quais são as necessidades deles, para alinhar aquilo que é o desenvolvimento do meu mercado, do meu setor, para suportar essas necessidades, porque as telecomunicações, por exemplo, não se consomem em si mesmas, não é? Elas produzem valor no consumo pelos outros mercados. E é claro que aqui os reguladores estão, neste momento, constrangidos com os mesmos problemas que vimos aqui apontar há pouco, que são os da falta de recursos, a incapacidade de os pagar, porque já é difícil para o privado, não é? Para o público ou semipúblico ainda é mais difícil, não é? Mais a mais em atividades que nem sequer são consideradas hoje muito sexys, não é? A regulação para os economistas eventualmente será, e para uma parte dos juristas, mas para a rapaziada da engenharia não é, ainda não é, não é? Nós esperamos vir a mudar isso. É uma das coisas que eu acho que temos que fazer, porque há muito trabalho tecnológico, conhecimento tecnológico, de experimentação a fazer no âmbito da regulação, que torna, de facto, a regulação sexy. Mas isso ainda não está muito claro do ponto de vista social. E não tendo isto, a pergunta é como é que o podemos ter, ou melhor, quando é que o vamos ter? E quando é, na minha opinião, não querendo ser negativo sobre a coisa, mas é nunca, não é? Pronto, nunca, porque não temos essa capacidade, nem nunca ela será suficiente. Não é? Aliás, teríamos que investir pelo menos tanto quanto o mercado para criar as condições na governação e na regulação para conseguirmos fazer o mesmo e avançar no domínio do conhecimento ao mesmo passo que o mercado avança. Isso parece-me uma impossibilidade. Agora, sendo uma impossibilidade, a pergunta é como. E nós só vemos, de facto, uma resposta em rede. Ou seja, não o conseguimos sozinho, nunca o conseguiremos sozinho. E em rede significa criar plataformas de colaboração que envolvam todos os stakeholders, a academia, o próprio desenvolvimento e inovação na indústria, nas empresas, os outros reguladores, os elementos da governança, do governo, os outros países, criando redes de colaboração efetivas. E não são aquelas em que nós temos 3 telefones, não é? Dos 25, porque estão no nosso Rolodex e de vez em quando lembramos de telefonar para aqueles 3, mas plataformas, porque a tecnologia já nos permite fazer isto. Aliás, se houve coisa que nós ganhámos nesses últimos 2 anos, foi a evidência da brutal capacidade que a tecnologia colaborativa tem para criar estas plataformas permanentes. De maneira que, quer ao nível dos próprios reguladores, tendo uma regulação matricial. Por exemplo, a Alemanha tentou resolver isto criando um mega regulador, não é? E também não funcionou muito bem. E eu acho que nunca funcionará, porque se o que queremos é agilidade, porque estou a lidar com velocidade para acompanhar o mercado, então não posso construir elefantes. Não é? Eu acredito mais num grupo de cheetahs a comunicar eficientemente entre si, colaborativamente entre si, do que propriamente num elefante quando nós precisamos de agilidade. Mas criando estas plataformas digitais de colaboração, co-investindo, co-criando, co-conhecendo, entendendo, nós temos alguma esperança de reverter a outra questão de não conseguimos ter isto tudo. Eu gosto de dizer que agora teremos um desafio interessantíssimo com este objetivo de termos umas quantas Smart Cities implementadas muito em breve, porque uma Smart City é a representação de todas estas vertentes multidimensionais e matriciais que os vários setores, os vários mercados, têm que implementar num contexto human-centric, orientado ao utilizador, ao cidadão. Portanto, e aqui, mais uma vez, perguntaríamos, bom, ok, mas com essas coisas todas, quem é que vai regular esses conceitos todos na implementação de uma Smart City? E o que eu digo é, podemos regular todos se tivermos criado esta estrutura colaborativa e, de facto, integrando quer a governação, quer a regulação, quer os atores de mercado, de forma eficiente.
Este é o último slide, dizendo que, de facto, parece-me que a única forma de a regulação no futuro ter sucesso é sendo orientada para smart regulation, ser ex ante, responsive, on time, in time, colaborativa e human-centric. E penso que a ANACOM deu passos nesse sentido. Aliás, criou uma direção-geral que se denomina Informação e Inovação, porque entendeu claramente que esse é o caminho. Não queremos existir sequer outra forma. E agora estamos a tentar integrar um conjunto de parceiros numa rede cada vez mais alargada, nomeadamente com a Academia, com os hubs de inovação e com os parceiros que se queiram juntar a nós, porque no governo e na regulação não nos podemos esquecer que o sucesso do governo e da regulação é o sucesso do país e todos nós. E nós não conseguimos fazer isto sem o próprio mercado e sem que todos estejam incluídos. E pronto, e esta era a apresentação que eu tinha para vocês e, naturalmente, depois hei de estar disponível para algumas perguntas que queiram colocar. Obrigado.